Olá para você que acompanha o canal de Piracicaba. Assista agora a entrevista com o pré-candidato às eleições 2024 em Piracicaba. Barja, seja bem-vindo ao canal de Piracicaba. A gente tem até 1 hora para conversar sobre 10 temas, tá? No final você tem 1 minuto de considerações finais. E aí, na média, daria mais ou menos aí 5 minutos por tema, mas você é livre para administrar o tempo. Lembrando que a gente não pode aqui falar que você... Só pode falar que você é pré-candidato, que está em pré-campanha, tá? São orientações aí gerais que ficam. Então, Barja, seja bem-vindo novamente. A gente vai começar aqui com o tema saneamento e já está começando a correr nosso tempo. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma boa oportunidade para debater alguns temas da cidade de Piracicaba, mostrar algumas coisas que foram realizadas na cidade, e eu me coloco, claro, à disposição de você para o tema que for necessário. Certo. Então, Barja, a gente queria, na ordem, né, para todos os pré-candidatos, que você falasse as suas percepções sobre as condições atuais do saneamento e o que você faria aí como proposta para a cidade. Olha, a Piracicaba é um exemplo na bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí com relação ao saneamento. O PCJ, aqui no estado de São Paulo, nesta região, tem um papel importante com mais de 60 municípios, onde há mais de 30 anos tem uma luta intensa dos prefeitos para melhorar o saneamento básico, por uma razão muito simples. No início dos anos 70, a região foi privada de água, porque uma parcela da água da nossa bacia foi transferida para São Paulo através do projeto Cantareira. Isso criou toda uma massa de cultura entre a população e os políticos que era preciso defender a bacia do Piracicaba. E Piracicaba, ele saiu na frente fazendo investimento. Primeiro, a água para todos. Todos os prefeitos da cidade de Piracicaba sempre procuraram fazer investimento no abastecimento de água e principalmente na ligação domiciliar. Não é por outra razão que o censo de 91, o censo de 2000, já apontava que Piracicaba tinha um bom indicador de saneamento básico. E nós temos um problema que o nosso rio Piracicaba, por um período muito grande, ele foi bastante poluído pelas indústrias da região. Não se esqueça que Piracicaba fica na parte de baixo, mas todos os municípios acima que se industrializaram, eles se industrializaram sem ter o devido cuidado com relação à poluição do rio Piracicaba. E o rio Piracicaba, por ser muito poluída, exigiu que Piracicaba fosse buscar água no rio Corumbataí. E essa foi uma luta dos anos 80. Se eu não me engano, Piracicaba abastece do Corumbataí desde 1980. E o principal manancial de Piracicaba é o Corumbataí. Ele fornece 70%, 90% da água da cidade e apenas 10% a 30% no máximo é do rio Piracicaba. Mas os prefeitos fizeram a lição de casa e sempre fizeram o abastecimento de água e principalmente a coleta de esgoto das comunidades. Piracicaba tem bons indicadores, tem lugares que ainda não é totalmente coletado, mas o saneamento básico de Piracicaba, ele permite um padrão de vida melhor da população, principalmente da população de baixa renda, que se constituiu no seu início de muitas favelas espalhadas pela cidade. O censo de 2010 já deu que Piracicaba tinha um bom índice de coleta de esgoto e um bom índice de abastecimento. Lamentavelmente, no período da pandemia, principalmente em 2021, com o surgimento e o agravamento de algumas comunidades de favela, a prefeitura não deu a devida atenção a essas comunidades. Muito provavelmente o censo demográfico vai mostrar que o nosso indicador não melhorou. Ele não piorou, mas ele podia ter melhorado, porque já era um bom indicador, porque o SEMAI ele não se preocupou em cuidar dessas pessoas. E quando você cuida do saneamento básico, em especial das comunidades, você está cuidando da redução da mortalidade infantil e está ajudando na redução da mortalidade materna. E como Piracicaba sempre lutou para melhorar o saneamento da região, Piracicaba deu exemplo
E aqui nós temos um bom sistema de coleta e tratamento de esgoto. Às vezes as pessoas criticam, um lugar que ainda não coletou, um lugar que está vazando, mas essa não é a regra. A regra é que todos os loteamentos registrados no SEMAI, regulares ou não, eles têm a sua coleta de esgoto. A primeira estação de tratamento de esgoto de Piracicaba foi do Piracicabeirinho. Isso foi dos anos 90. Aquilo foi um exemplo para a bacia do Piracicaba como um todo. A estação de tratamento de esgoto do Piracicabeirinho trata 35% de esgoto. Quando se fala trata esgoto de 35% da população, significa que o Ribeirão Piracicabeirinho ele foi despoluído. Toda a bacia do Piracicabeirinho foi despoluída nos anos 90 e início dos anos 2000, quando o prefeito era o Thâmbio e o prefeito era Humberto de Campos. Posteriormente, eu tive a oportunidade, através do SEMAI, de fazer a segunda grande estação de tratamento de esgoto, que é da Ponte do Caixão. E aí elevou o tratamento de esgoto de Piracicaba para 70%. E, mais recentemente, foi feita a estação de tratamento de esgoto do Bela Vista, lá em Santa Terezinha, e do Capim Fino. Então, se você olhar, Piracicaba tem um sistema de tratamento de esgoto muito acima da média, reconhecido nacionalmente. E por que fez isso? Fez isso para poder cobrar as prefeituras que ficam acima do Piracicaba para que elas possam também tratar o seu esgoto. Porque o rio Piracicaba passa no centro da cidade de Piracicaba, mas, lamentavelmente, não pode abastecer a cidade porque o seu tratamento é muito caro. Tanto é que Piracicaba vai buscar água no Bataí. Então, o saneamento básico de Piracicaba ele é relativamente bom. Tem uma falha hoje na questão do sistema de abastecimento de água, porque ocorreu, na minha opinião, uma negligência da atual gestão, que não fez os devidos investimentos durante 2021, durante 2022, durante 2023 e também 2024, com a instalação de adutoras e distribuição de água e, principalmente, da construção de reservação. Se o SEMAI tivesse feito a construção de alguns reservatórios, muito provavelmente essa falta de água que está ocorrendo em algumas regiões estaria solucionada. O saneamento também dá para tocar um pouco ainda. Apesar que o nosso prefeito está a desejar na nossa cidade, está melhor. Não está tão bom, mas dá para ir tocando. Bom, então, no meu bairro, graças a Deus, não tem falta de água. Mas tem vários colegas que tem muita falta de água no bairro, muita complicação, aí não tem os horários para voltar. Devia dar mais uma organizada, né, para melhorar, fazer alguma coisa. Certo, Barnes, obrigado. Vamos para o nosso segundo tema, meio ambiente. Então, suas percepções e as propostas aí, caso seja eleito. Olha, esse é um tema bom, que devia estar na pauta toda hora. Eu vi algumas notícias no jornal de que a prefeitura autorizou o corte de aproximadamente 1.000 árvores, numa articulação com a CPFL. É uma coisa que não deu para entender direito porque ocorreu tanto esses cortes. Eu fui prefeito 12 anos e nunca teve uma demanda tão grande de corte de árvore por parte da CPFL, em alguns bairros, principalmente no Santa Rita, e agora a tentativa de derrubar mais de 200 árvores ali no Parque da Rua do Porto. Isso é uma coisa inadmissível. Inadmissível porque a prefeitura de Piracicaba tem um canteiro de mudas lá na região do Santa Rita. Esse viveiro de mudas produz por ano mais de 100.000 mudas de árvores, que ele é utilizado para fazer a plantação nas matas ciliares e nos parques, nos jardins, nas avenidas, para que a Piracicaba possa ter uma boa arborização. Só na minha gestão foram plantadas em Piracicaba mais de 1,5 milhão de árvores, mudas de árvores. Tá certo? Porque você tem todo um núcleo de educação ambiental da prefeitura que funciona relativamente bem. E a gente tem que ficar atento para que o plano de arborização da cidade, que foi contratado pela prefeitura, seja implantado. Você tem regiões com boa densidade de árvores, mas você tem algumas regiões que a prefeitura precisa ainda continuar fazendo a plantação de árvores. Depois, quando você fala em meio ambiente, não é só isso, não. Você pega a coleta de lixo, você tem que dar o destino final aos resíduos sólidos, e Piracicaba tem um ecoparque que tem que ser fiscalizado,
tem que ser monitorado pela própria prefeitura, e também uma coisa que é muito importante nas cidades, que é o descarte de material de construção civil. A construção civil de Piracicaba ela é muito dinâmica, e você tinha até 10, 15 anos atrás, isso era uma coisa sem regulamentação, se jogava entulho da construção civil em cada canto da cidade, em cada carregador de cana, contribuindo para deteriorar o meio ambiente. Com o decorrer do tempo, Piracicaba foi regulamentando esse setor, regularizou os caçambeiros, monitora essa produção, e aqui na cidade você tem pelo menos duas empresas que reciclam esse material de construção civil, que antes era destinado aos bairros, aos centros de lazer, às áreas verdes da cidade de Piracicaba. E aí a gente pode verificar que ocorreu um avanço relativamente bom em relação a isso. Não quer dizer que tudo esteja resolvido, é preciso continuar fazendo a fiscalização, porque os ecopontos que foram construídos na cidade implantados não são suficientes para captar toda a geração de entulho da construção civil de pequena geração, que é gerado na reforma das casas, das habitações que se espalham na periferia da cidade. Mas o que a gente percebe é que a Secretaria do Meio Ambiente, através do seu núcleo de educação ambiental, ela tem constantemente feito algumas atividades para recolher pilhas, recolher lâmpadas, recolher pneus. São coisas que têm mais de 10 anos, 10, 15 anos de uma prática relativamente boa. O que precisa fazer é toda uma educação ambiental para que essas coisas não caminhem para trás. Não está não, porque depois que esse prefeito entrou na cidade, tem muitas coisas a desejar, mato, muitas coisas que ele falou na campanha dele que ele ia fazer, ele não fez. Então tá ruim. Tá bem desorganizado também, para falar a verdade. Dava para dar uma ajeitada aí, porque o que tem de lixo pela rua, muito. Certo, vamos entrar no nosso terceiro tema então, Barja. Saúde, suas percepções e o que você propõe para esta área. Olha, a questão da saúde, eu falo com muita tranquilidade porque eu ajudei a patrocinar a construção do Hospital Ilumina, ajudei a patrocinar a construção do ambulatório médico de especialidade, ajudei a patrocinar a construção da nova UPA da Vila Cristina, ajudei a patrocinar a construção do hospital regional ali na região do Santa Rita, tudo isso para ampliar a oferta de serviço do Sistema Único de Saúde. Piracicaba tem pouco mais de 400 mil habitantes, metade da população de Piracicaba depende do Sistema Único de Saúde. E se ela depende do Sistema Único de Saúde, esses serviços têm que funcionar relativamente bem. E para funcionar relativamente bem, a prefeitura tem que abrir concurso de médico, de enfermeiro, de técnico de enfermagem, de fisioterapeuta, para que esses serviços eles se coloquem à disposição da população sempre que possível. E esses serviços, eles em algum momento, eles se deterioram porque o profissional se aposenta, pede demissão, entra em licença médica, e se não houver uma ação mais dinâmica da Secretaria Municipal de Educação, é claro que isso não funciona a contento. E como metade da população depende do Sistema de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde tem que fazer rapidamente os concursos públicos. Os concursos têm que estar abertos. Abre a unidade de saúde, contrata médico, contrata enfermeiro. Porque se você não tiver a contratação constante de médicos e profissionais de saúde, é claro que o sistema ele não vai funcionar de forma adequada. E a saúde de Piracicaba tem mais de 120 portas de entradas. Você tem 50 e poucas unidades de saúde da família espalhadas pelos bairros da cidade. E cada equipe de saúde da família tem um médico, tem uma enfermeira, tem 2 técnicos de enfermagem, 4 ou 5 agentes comunitários de saúde. E sempre que um médico falta ou ele pede demissão, aquela população se vê prejudicada. Se ela não pode fazer a primeira consulta básica rapidamente, ela não é referenciada para o centro de especialidade ou para fazer os exames de laboratório, os exames de imagem que são recomendados pelo sistema.
Então, o que eu imagino que a Secretaria da Saúde ela tem que se estruturar da melhor maneira possível, com um concurso sempre aberto, e não haver economia de recursos na área da saúde. Qual é a crítica que eu faço na atualidade? É que a Prefeitura de Piracicaba sempre gastou mais de 25% dos seus impostos com saúde pública. E nos últimos anos caiu para 22%, para 23%, para 21%. Esse dinheiro está fazendo falta na rede, razão pela qual você tem um pouco de fila para consultas médicas, fila para exame, fila para buscar os medicamentos básicos que são oferecidos. A Secretaria da Saúde tem que ser mais dinâmica, tem que ser mais ágil, tem que ser mais comprometida com a saúde pública, tem que rever as filas que tem de internação hospitalar, porque quem paga, as pessoas não sabem, mas o Hospital da Cana ele é contratado pela Prefeitura. A Santa Casa é contratada pela Prefeitura. O contrato de internação hospitalar do ano de 2024 é o mesmo de 2019. Muita coisa mudou, a população cresceu, a população ficou mais doente, saímos de uma pandemia e a contratualização que foi feita com a Santa Casa, com a Cana, não mudou nesse período. É a mesma contratualização. Por isso que você tem filas de espera em diversas cirurgias que não deveria ter. Se tivesse um pouco mais de desprendimento da Secretaria da Saúde, um pouco mais de compromisso com a saúde pública, muito provavelmente essas filas teriam diminuído. É preciso fazer uma revisão rápida nesse contrato da Cana e da Santa Casa para que aumente a oferta de cirurgias, de internações no Sistema Único de Saúde. E, claro, trabalhar também para aperfeiçoar o trabalho do Hospital Regional. Olha, me falaram, não sei se é verdade, ficou quase que um ano o tomógrafo do Hospital Regional paralisado. Isso é inadmissível numa cidade, tem um prefeito, tem 3 deputados, tem uma Câmara de Vereadores, como que o Hospital Regional, que é uma referência para a região metropolitana, tenha ficado todo esse período sem o seu tomógrafo funcionando. E o Hospital Regional ele é custeado pelo Estado. E como a população metropolitana é atendida pela Cana, pela Santa Casa e pelo Hospital Regional, é preciso fazer a cobrança para ampliar cada vez mais recursos dentro do Hospital Regional para também ampliar o número de internações. Se é preciso ampliar as internações na Santa Casa e se é preciso ampliar a internação no Hospital da Cana, também é preciso fazer ampliação dos serviços de internação hospitalar do Hospital Regional. Eu falo com muito orgulho porque o Hospital Regional foi construído na minha gestão. Foi um acréscimo de 132 novos leitos dentro do Sistema Único de Saúde de Piracicaba. Hoje, no Hospital Regional, você tem mais de 800 pessoas trabalhando, entre médicos, enfermeiros, pessoal de apoio, pessoal de cozinha, pessoal de alimentação, pessoal de farmácia e assim por diante. Mas, mesmo assim, você tem demanda reprimida, porque as pessoas falam, não, o SUS custa caro, a demanda é muito grande. Não, a população está vivendo cada vez mais. E quando a população vive mais, as pessoas mais velhas ficam mais tempo numa internação. Se interna um jovem, em 3, 4 dias ele vai para casa. Se interna um idoso, ele vai ficar 5, 6, 7, 8, 10 dias. Então, você tem que sempre fazer com que haja maior investimento na rede pública. E é preciso que as forças da cidade de Piracicaba trabalhem para ampliar cada vez mais o hospital regional, porque ele é um hospital para atender toda a população de Piracicaba região. Ele foi construído pela prefeitura, mas ele não é um hospital municipal, ele é um hospital regional. Ele tem a obrigação de atender o pessoal de São Pedro, de Capivari, Iracemápolis, Rio das Pedras, São Pedro, Saltinho e assim por diante. E você não faz isso sem ter dinheiro. Dinheiro da prefeitura alocando os seus recursos próprios e fazendo a cobrança também com relação ao Estado. Agora, é claro que nem tudo é a questão hospitalar. Você pega o Hospital Ilumina, lamentavelmente fechado.
Ele foi criado para fazer a prevenção oncológica de mulheres e de homens, em especial das mulheres, por conta da mamografia. E você vê, ele está fechado há quase 3 anos e não há uma movimentação na cidade para que isso possa retomar a contento. São centenas e centenas de mulheres que, lamentavelmente, estão com seus exames atrasados. E a Secretaria da Saúde não pode se omitir em relação a isso. A Secretaria da Saúde, ela o sistema, como é que ele funciona? O secretário municipal de saúde, ele é gestor da gestão plena do município. É ele que faz o contrato, é ele que fiscaliza, é ele que orienta, é ele que aporta recurso, porque o dinheiro que a prefeitura gasta quase 25% do seu orçamento com saúde, mas uma boa parte dos recursos do SUS da cidade veio do Ministério da Saúde. Então, o orçamento da Secretaria da Saúde ele é robusto, evidentemente que ainda falta, mas é preciso aplicar bem esses recursos ampliando o serviço. E você vê, nós estamos, hoje é uma terça-feira, a policlínica do Parque Piracicaba está fechada há 3 anos. Ela foi feita com recurso de emenda parlamentar do senador José Serra na época, precisou uma pressão enorme da população para que a prefeitura agora se disponha a fazer a sua autorização de forma parcial. Mas a prefeitura poderia ter aberto o concurso público, ter contratado mais médico, ter contratado mais enfermeiro e atender aquela região, porque o Parque Piracicaba, ele tem no seu entorno, são milhares de pessoas que dependem daquela policlínica. Então, estou falando isso do Parque Piracicaba, mas você tem uma unidade de saúde da família, ou uma pequena policlínica no Jardim Piracicaba fechada, que é no Vem Viver, você tem uma fechada em funcionamento agora no Vida Nova, você tem um no Monte Feliz. A prefeitura pega dinheiro do Ministério da Saúde, faz o credenciamento, consegue construir, e a prefeitura, lamentavelmente, não consegue ser ágil para que esse serviço seja colocado em funcionamento de forma mais rápida. Isso é muito ruim porque, se você não tem uma boa atenção básica funcionando nos programas de saúde da família, você está sempre tendo problema na taxa de mortalidade infantil. Demorou muito tempo para que a cidade diminuísse a sua taxa de mortalidade infantil. Eu me lembro que, em 2004, a taxa de mortalidade infantil de Piracicaba era maior que a média do Estado. Era inadmissível que a cidade de Piracicaba tivesse a taxa de mortalidade infantil acima da média do Estado. Com muito esforço, com muito trabalho, com muito investimento, com muita contratação, essa taxa foi reduzida. Ela chegou a ficar abaixo de 10 por mil. Nesse mês de março, nesse mês de abril, deve sair a taxa de mortalidade infantil. Muito provavelmente a taxa de mortalidade infantil de Piracicaba já tenha retomado ao patamar de 10 por mil. E por quê? Porque, não sei se você lembra que eu falei no início da programação sobre o saneamento básico, se você não faz um bom investimento no saneamento básico, você está contribuindo para aumentar a mortalidade infantil. Você tem algumas comunidades, como o Frederico, que não é totalmente abastecida de água, você tem o Esperança, que não é totalmente abastecida de água, você tem o Renascer, você tem o Lago Negro, você tem várias comunidades que estão abandonadas pela prefeitura, e a prefeitura não se digna a colocar o saneamento nessas comunidades. Se ela não coloca o saneamento nessa comunidade, é claro que o controle da mortalidade infantil fica um pouco mais difícil. Mas o que é preciso é estruturar um pouco melhor a Secretaria da Saúde, fazer as compras dos medicamentos, dos insumos básicos com antecedência e fazer com que haja sempre concurso aberto para a contratação de médicos. Está péssimo Piracicaba. Inclusive, eu uso o SUS. Inclusive, quando eu marco consulta, demora nada 3, 4 meses. Inclusive, eu estou com uma consulta desde o ano passado para passar pela médica, para me mostrar uns exames que foi feito. E todas as vezes que você vai no médico, você vai no postinho, você não consegue marcar. E quando você chega lá, às vezes, já atingiu a agenda, e eles não conseguem, e aí eles falam assim para a gente, volta outro dia. Então, como está muito atrasado, a gente nunca consegue. Então, está desejado, não tem médico, inclusive o bairro meu
não tem médico, tem médico assim, às vezes médico fica lá 3, 4 meses e já muda direto. Inclusive, eu já tive consulta, eu já tive exame feito que cancelou, porque eu fiz com o médico, quando voltei já era outro. Então tá ruim, tá péssimo. A saúde de Piracicaba tá péssima. Eu acho que poderia melhorar bastante o atendimento, porque tá muito desorganizado também. Muito desorganizado, falta de médicos, ultimamente imposto também. O serviço não está sendo bom, mas também não está sendo tão mal assim, entendeu? Certo, você falou na questão orçamentária, vamos para outra pasta aí que retém boa parte do orçamento municipal, que é a educação. Suas impressões e o que você pensa para a educação, por favor. Olha, o que eu penso pela educação, já fiz bastante. O município ele tem a obrigatoriedade de cuidar da atenção básica. E no estado de São Paulo, da educação básica, e no estado de São Paulo, há uma divisão de tarefa onde os municípios ficam, em geral, com a educação infantil, 0 a 4 anos, e fica com o ensino fundamental ciclo 1, que é da primeira à sétima série. E o ensino médio e o fundamental 2 fica por conta do Estado. Aqui em Piracicaba tem uma boa rede de educação infantil, uma boa rede. Você tem mais de 90 escolas de educação infantil, mais de 20 mil alunos atendidos, só que uma parcela significativa dessas crianças são atendidas ainda em tempo parcial. É preciso fazer um esforço enorme para ir ampliando as vagas em tempo integral, para acolher melhor essas crianças, para educar melhor essas crianças, para alimentar melhor essas crianças e, sobretudo, para que a sua mãe também possa trabalhar. A ausência de uma escola de educação infantil em tempo integral na periferia pode ser extremamente prejudicial àquela jovem mãe, que ela precisa terminar o seu ensino médio, ela precisa fazer a sua faculdade, ela precisa fazer o seu curso de qualificação profissional, ela precisa entrar no mercado de trabalho, e se ela não tem onde colocar a sua criança de 2, 3, 4 anos, ela tem uma enorme dificuldade. E uma mãe jovem que tem um filho pequeno de 2 ou 3 anos e não tem uma vaga na creche para ela está fadada a ficar muitos anos dentro de casa tomando conta da sua criança por falta de vaga, e se não tem a vaga, ela também não consegue se inserir no mercado de trabalho. Então, na questão da educação, na educação infantil, é preciso continuar fazendo expansão e, lamentavelmente, nos últimos 4 anos, não foi construída uma única escola de educação infantil em Piracicaba. Olha, eu conheço Piracicaba desde a época que o Adilson Maluf foi prefeito a primeira vez. Todos os prefeitos, sempre construíram novas unidades de educação infantil. Nos últimos 3 anos, a gente percebe que nenhuma nova unidade entrou em funcionamento. Nem a creche do Tatuapé para 150 crianças, que estava com 85% da sua construção executada, foi concluída, num descompromisso com a educação infantil de Piracicaba. É preciso que, durante o debate eleitoral, os candidatos passem a prestar atenção nisso, porque há uma obrigatoriedade do Plano Nacional da Educação de que você tem que sempre fortalecer a educação infantil. E a educação infantil, ela é, para a criança, ela é extremamente importante, porque quem tem a possibilidade de estar no berçário, estar no maternal, estar na pré-escola, quando ela for para o ensino fundamental, ela vai ter um desenvolvimento muito acima da média. A mesma coisa acontece no ensino fundamental. A prefeitura tem muitas escolas de ensino fundamental, de primeira a quinta série, mas a maior parte ainda é tempo parcial. É preciso fazer todo o investimento para fazer a reconversão. Uma educação de qualidade é aquela que é tempo integral. E as crianças das escolas da periferia da cidade de Piracicaba, na sua maioria, ainda são de tempo parcial. Então, são investimentos dessa natureza que tem que ser feito ao longo dos próximos anos. Não é do próximo governo, dos próximos governos. Ainda há uma dívida muito grande com relação a essas crianças que precisam ter uma escola de qualidade, uma escola em tempo integral. E, aliado a isso,
tem que fazer todo um trabalho para a qualificação profissional dos jovens. O jovem ele estuda na rede do Estado. O Estado tem uma boa rede, a maior parte é tempo integral, mas ainda há pelo menos 4.000 jovens fazendo o ensino médio no período noturno. Ele é obrigado a ajudar sua família para trabalhar, ele estuda à noite e trabalha durante o dia, e alguns outros estudam à noite porque não tem vaga durante o dia. Porque as escolas em tempo integral elas têm um limite de espaço físico. É preciso ainda discutir com o Estado para que possa melhorar. E como você tem muitos jovens precisando trabalhar, é preciso fazer investimentos na qualificação profissional. Olha, eu tenho convicção das coisas que nós fizemos enquanto eu fui prefeito, porque a escola Fernando Febilão da Costa, que é a ITEC, quando eu entrei, tinha apenas 400 alunos. Hoje tem mais de 1.300 alunos, estudando de tarde, de manhã, de tarde e de noite. E uma boa parte em tempo integral. A Escola Técnica da Paulista, onde era Alvarco, ela foi construída pela prefeitura e cedida para o Estado. Ali tem quase 1.000 alunos, mas mesmo assim ela tem que ampliar. Você tem uma demanda reprimida de jovens que querem fazer a escola técnica. Você vai no Parque Tecnológico, tem a FATEC. A FATEC é tecnólogo no setor sucrocoleiro, mas durante o dia e nas salas ociosas tem curso de técnico em química. Poderia fazer articulação com o Estado para ampliar a qualificação, o número de vagas nessa área. E o Instituto Técnico Federal, que também ele é gratuito, ele tem 1.300 vagas. Metade da escola técnica, no setor mecânico e de eletrônica, e metade no ensino superior também nessa área. E como nós temos muitos jovens que não terminam o ensino médio, é preciso fazer com que eles voltem a estudar. E eles vão voltar a estudar onde? Abrindo vagas nas escolas do Estado. Não é do município, mas o prefeito ele não pode se omitir. Não, a escola do Estado é como o prefeito fez. A merenda que era a prefeitura fornecia a merenda para os alunos do Estado e do município. O prefeito entendeu que o aluno do município é do município, do Estado, e jogou fora a merenda. Devolveu a merenda para o Estado, causando um pouco de estresse nas escolas que tiveram que se adaptar para fazer a merenda. O prefeito da cidade de Piracicaba tem que cuidar da qualificação profissional dos seus jovens, seja no Instituto Técnico Federal, seja na FUMEP, seja na FATEC, ou seja na Escola do Estado. Os alunos pertencem à cidade, são piracicabanos, e tem que ter o apoio para que possa ter cada vez mais qualificação profissional em todas as áreas. Tem que entender, tem que estudar qual é essa nova demanda de qualificação profissional, e a Secretaria da Educação, junto com o dirigente de ensino e junto com o Centro Paula Souza, fazer sempre a criação de novos cursos para que o jovem se sinta atraído a fazer esses cursos de qualificação profissional. Porque se ele não se sentir motivado, é claro que ele não vai fazer um curso de qualificação profissional, porque um curso de qualificação profissional leva 2, 3, 4 anos. Tá certo? E muitas vezes ele também precisa trabalhar. E aí tem que conciliar, a diluição dos gastos, porque se a prefeitura ou o Estado não bancar o custo do transporte do lanche, evidentemente que esse aluno ele começa a fazer o seu curso e depois ele abandona. A saúde é complicada, é uma coisa que eles deviam dar mais valor para as crianças, mas eles não dão. Inclusive eu tenho uma neta de 7 anos que ela estuda, e mexeu, está mudando de escola aí, sabe, porque não tem. E a educação também não está a desejar. Não está muito boa, não. Tem como melhorar. Eu avalio em mau estado, porque sim, eu tenho filho e até a falta de professor está tendo na escola. Inclusive, ele ficou quase um mês sem ir, ele é autista, por falta de professor. Na educação, ele tem feito um trabalho legal, entendeu? Tem feito um trabalho muito bom na educação. Então, chegamos quase à metade do nosso tempo. Aí, na verdade, a metade do nosso tempo e a metade dos nossos temas também, Barges. Próximo tema, cultura, suas impressões. O que você pensa para esta área? Olha, a Secretaria da Cultura sempre funcionou relativamente bem. E o que precisa dentro da cultura é fortalecer o Conselho Municipal de Cultura.
O Conselho Municipal de Cultura está praticamente fechado há vários anos. É preciso fazer uma discussão com os artistas, com as entidades culturais da cidade, para que o Conselho de Cultura possa voltar a funcionar, fazer as suas sugestões, fazer as suas críticas, fazer a cobrança, exigir o aumento de verbas da Secretaria da Cultura, para que possa dar vazão à demanda. A cidade tem muitos programas bons, a maioria das entidades culturais funcionam relativamente bem, alguns com apoio da Prefeitura, outros sem apoio da Prefeitura, e o orçamento da Secretaria da Cultura tem que estar em consonância com a demanda das entidades culturais da cidade de Piracicaba. Eu acho que o que aconteceu no período recente foi uma coisa muito ruim, com o fechamento da Pinacoteca, uma decisão infeliz da atual administração, que fechou uma pinacoteca que era dos anos 60, com uma boa articulação com os artistas da cidade de Piracicaba. E a sociedade tem que debater a reabertura da pinacoteca. Não pode essa pinacoteca ficar num lugar nobre daquele sem ser utilizada de forma adequada. Agora, passou 1 ano, passou 2, passou 3 anos, tem que fazer investimento para fazer a sua recuperação. E depois continua fazendo os festivais, fazer os grandes encontros, dar apoio ao teatro, à dança, essas coisas todas, tá certo? E não deixar fechar o que tem. Você fechar a pinacoteca é uma coisa muito horrorosa, muito ruim, sinaliza muito mal para a cultura da cidade, que é uma cidade que tinha muita tradição. E você veja, fechou a cultura, já fechou a pinacoteca e tentaram fechar a biblioteca. Só não fecharam a biblioteca porque não deu tempo. Eles tentaram fazer o centro de especialidade médica dentro da biblioteca. É um jogo de soma zero, não ganha nada. Tentaram fazer, por sorte, se arrependeram, ou porque não deu tempo, e a biblioteca municipal ela foi preservada, tá certo? Mas o que precisa fazer dentro da área cultural é otimizar os equipamentos que tem. Você tem bons equipamentos dentro do Engenho Central, você tem o Museu Prudente de Moraes, você tem centros, a Estação da Paulista é um centro cultural da melhor qualidade, tá certo? Você tem um centro cultural lá dentro, você tem o Projeto Guri, que é uma referência na cidade. Quantos são os meninos e meninas que passaram a ter a oportunidade de tocar um instrumento musical por conta do Projeto Guri, numa associação feita entre a Prefeitura e a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. O Engenho Central dá para utilizar vários e vários barracões daquilo para dinamizar cada vez mais as atividades culturais. Agora, você não faz isso se não priorizar o orçamento. O orçamento da Secretaria da Cultura tem que ir ampliando gradativamente todos os anos. Se você não ampliar os recursos da cultura, e se você não incentivar a captação de recursos também pelo PROAC ou pela Lei Rouanet, você não auxilia aqueles grupos culturais que precisam de apoio do setor público. Uma expertise da Prefeitura apoiando a captação de recursos pela Lei Rouanet é uma coisa extremamente importante. Você utilizar os recursos de fundo de cultura para incentivar também a apresentação cultural na cidade é uma coisa boa. Então, basta olhar o cardápio de ações que tem na Secretaria da Cultura, melhorar essas coisas, eu acho que, e dialogar com as entidades culturais, eu acho que é um bom passo daqui para frente. Eu não tenho visto muito. Não tenho visto muito, não. Não. Eu, inclusive, no meu bairro não tem cultura nenhuma. Eu moro perto de um clube que às vezes faz, dá convite gratuito para as pessoas, mas no meu bairro não tem. E no centro da cidade não é todo mundo que tem condição de vir, né? Então, tá péssimo também, tá mal. Agora tá melhorando. Deu uma parada, mas agora tá melhorando, entendeu? E é uma coisa que precisa ser visto com bons olhos, porque a cultura é tudo, né? E é uma coisa que não pode ficar no paralelo, tem que estar em ativa. Então, entrando no 6º tema, Barjas, economia. Suas impressões e o que você pensa aí para a cidade nessa área, por favor. Olha,
A economia da cidade de Piracicaba, ela é uma economia bastante dinâmica. O Piracicaba tem um parque industrial metal mecânico forte, tem um setor metal de transporte, material de transporte bastante dinâmico, onde você tem o parque automotivo com a Hyundai e seus fornecedores, você tem a Caterpillar com seus fornecedores, você tem a Case com seus fornecedores, e esses setores eles têm crescido relativamente bem ao longo do tempo. Nós tivemos uma exceção que foi o ano de 2020, por conta da Covid, a economia desandou no Brasil, desandou em São Paulo e desandou também em Piracicaba. Mas o que a gente percebe é que, a partir de 2021, a economia brasileira voltou a crescer. E a economia de São Paulo passou a crescer mais do que a média nacional. E Piracicaba não foi diferente, tanto é que no ano de 2021, 22, 23, se gerou emprego. Se gerou emprego por quê? Porque Piracicaba atraiu os grandes supermercados. Pega aí o que veio de supermercado para Piracicaba nos últimos 20 anos. É uma coisa impressionante. Tem uma rede nacional que não tenha se instalado na cidade de Piracicaba. E cada uma dessas redes gera 150, 200 empregos. Você pega o Uninorte, ele foi consolidado durante a nossa gestão lá, tudo pavimentado, as empresas têm escritura e elas se recuperaram da crise dos anos de 2014, 15 e 16, utilizando a capacidade ociosa. Hoje o Uninorte ele gera emprego, já estão fazendo novos investimentos, mas boa parte do emprego foi gerado pela recuperação da capacidade ociosa. Você pega o Uninoroeste, onde você tem a CJ e a Belmin, e agora está indo a Klabin para lá. E por que a Klabin está indo para lá? Um esforço, claro, da Prefeitura, um esforço do governo do Estado de São Paulo, mas ali naquele distrito industrial, você tem a pavimentação de 3 quilômetros de acesso para todo mundo, você tem energia elétrica, você tem gás, você tem a fibra ótica e você está do lado do Rio Piracicaba, que não tem problema de abastecimento. Tanto a CJ faz a captação de água direto do Rio Piracicaba, como a Klabin vai fazer a captação de água do lado ali do Rio Piracicaba. E por que a Klabin se instala ali? Porque foi projetado dar continuidade ao anel viário. Então, uma coisa de mobilidade que foi discutida há 10, 15 anos atrás, que é a primeira etapa do anel viário de Piracicaba, ligando a rodovia do Açúcar, a Luiz Queiroz, a Piracicaba Limeira e Piracicaba Rio Claro, foi contratada pela Eixo a extensão do anel viário. O anel viário de Piracicaba, e é bom que a população de Piracicaba saiba, essa não é uma decisão de hoje, essa é uma decisão de 2018, quando o governo do Estado de São Paulo vai fazer a concessão de Piracicaba Panorama, numa extensão de mais de 1.000 quilômetros de extensão rodoviária. Piracicaba esteve presente nas audiências públicas, tanto de São Paulo como de Rio Claro, para incluir a continuidade do anel viário. O anel viário vai chegar ali no Itaperu. E a Klabin seguramente veio para Piracicaba porque ela sabe que o anel viário vai chegar exatamente no Noroeste, onde a Klabin vai se instalar. E aí o fluxo de caminhões que vão sair de manhã, de tarde e de noite vai ter à sua disposição o anel viário, que vai resolver boa parte do problema entre Santa Terezinha e a área central da cidade de Piracicaba. Então, isso estou falando só por conta da indústria, mas o setor de comércio da cidade de Piracicaba, o setor varejista, os corredores comerciais de Piracicaba, eles foram descentralizados. Você vai ali na Santa Terezinha, do lado do terminal da Vila Sônia, é um complexo de serviço e de comércio grande. Aquele corredor comercial de Santa Terezinha é extremamente dinâmico. Você vai aqui na Avenida Rio das Pedras, é um outro corredor comercial dinâmico. Você vai na Avenida São Paulo, é outro corredor comercial. Você vai na Raposo Tavares. Raposo Tavares é um grande corredor comercial que se instalou ao longo de 10, 15, 20 anos. Então, tudo isso dá à cidade de Piracicaba
uma descentralização das suas atividades comerciais e das suas atividades de serviço. E se a economia continuar crescendo, como cresceu em 2021, como cresceu em 2022, como cresceu em 2023, eu tenho certeza absoluta que nós temos condições de continuar gerando emprego, principalmente emprego para os mais jovens, que depende do seu primeiro emprego, a sua entrada no mercado de trabalho. A economia de Piracicaba ela é uma economia bastante dinâmica. Sempre que a economia nacional crescer, ela responde rapidamente. O agronegócio, por exemplo, você vai aqui na cidade de Piracicaba, em vários lugares você tem pequenas caldeirarias mecânicas que produzem destilaria de milho, que vende para os produtores do Mato Grosso. A destilaria é feita aqui, mas a produção do etanol de milho é feita nos outros estados com tecnologia da cidade de Piracicaba. O nosso setor metal mecânico ele é bastante dinâmico. Sempre que o agronegócio vai bem, a indústria de Piracicaba também vai bem. Você pega a Case, que faz as colhedeiras de cana e as colhedeiras de café, é tudo produzido aqui em Piracicaba. Claro que tem concorrentes em outros estados e outras cidades, mas a economia de Piracicaba é uma economia bastante dinâmica. É claro, tem que prestar atenção na economia nacional. Se a economia nacional não for bem, aqui também terá reflexo negativo. Então, está com bastante dificuldade, sim, em conseguir emprego. Ultimamente também as coisas no mercado atual têm aumentado muito e o salário mínimo continua o mesmo, né? Então, acho que poderia melhorar também. É difícil, porque em termo econômico eu vou falar em termos assim, de dinheiro. Porque às vezes o salário dos trabalhadores não sobe o que sobe dos governantes. Então, às vezes, e todo dia o mercado, todo dia tem um preço diferente. Então, às vezes, você vai com valor hoje, a semana que vem você volta já com aquele valor você não consegue comprar, que você comprou uma semana atrás. Então, tá difícil também. A economia de Piracicaba está se desenvolvendo, sim, porque, inclusive, tem vindo empresas e sem emprego você não tem como se sustentar, como você gastar. Então, a economia começa com o emprego, a vinda dos empregos, e as pessoas têm como estar se sustentando. Está indo num ritmo razoavelmente bom. Então, chegamos no nosso 7º tema, Barzi, segurança pública, né? Então, assim como os outros, você dá as suas impressões e o que você pensa para essa área na cidade, por favor. Olha, eu tenho uma visão muito particular da questão da segurança pública, em que pese a prefeitura ter uma guarda municipal bastante dinâmica, com um efetivo bastante grande, você ter câmeras de monitoramento eletrônico espalhadas pela cidade. Eu falo isso porque foram montadas na minha gestão. Você tem pelo menos umas 120 câmeras de monitoramento da prefeitura na central de monitoramento que é administrada pela nossa guarda municipal, tá certo? Mas a segurança pública é de responsabilidade do Estado. E o Estado ele sempre respondeu e sempre atendeu Piracicaba. Eu fui eleito prefeito de Piracicaba em 2004. Para eu falar com o comandante da Polícia Militar, eu tinha que ir para Campinas. A regional era em Campinas. A gente fez toda uma articulação com o deputado Roberto Moraes, com o deputado Tami, e a gente trouxe para Piracicaba o DENTER 9. Trouxemos o CPI 9, aproximou o comando da Polícia Militar e da Polícia Civil das autoridades públicas de Piracicaba e região. Hoje, o DENTER 9 está instalado ali na 31 de março, construído pela Prefeitura, numa parceria com o Estado, e o CPI 9 está lá no Algodoal, na Vila Resende. Tá certo? E depois disso, a Piracicaba conseguiu ser reconhecida pelo Estado e trouxe o aeropatrulhamento Águia, que tem um hangar construído lá no aeroporto de Piracicaba, especialmente para isso. O nosso Águia funciona num raio bastante amplo, atendendo 50 e poucos municípios da região do CPI 9, entendeu? Agora, isso foi fruto de trabalho, fruto de planejamento, e mais recentemente se instalou em Piracicaba o BAEP. O BAEP, que lá no Santa Rita, que ele significou a vinda de novos policiais na cidade. E aí é preciso cobrar as autoridades, cobrar os nossos deputados, para que a reposição dos policiais seja feita de forma mais rápida.
você tem escassez, está faltando policiais na Polícia Civil, está faltando policial na Polícia Militar, e é preciso cobrar que o Estado faça isso com mais agilidade. O prefeito e os deputados da cidade tinham a obrigação e o dever de sentar na mesa, fazer uma agenda para que nos próximos anos aumente o efetivo. Porque o que a gente presenciou em período recente, uma onda de violência na cidade muito grande. Assassinato, assalto em ônibus, tiro em moto. Você teve pelo menos uma meia dúzia de assassinatos que dá a impressão e a sensação de violência na cidade, em que pese ter todo esse aparato da Polícia Civil e Militar na cidade. E, por último, há que se fazer um esforço enorme para a criação da Delegacia da Mulher 24 horas. A Prefeitura, na minha gestão, arrumou o terreno, tinha verba na ocasião para fazer isso, mas deu um problema no terreno, ele teve que ser retificado, teve que refazer a lei, e até hoje a gente não tem a delegacia funcionando de forma adequada para a proteção das mulheres, em que pese, dentro da Guarda Municipal, eu ter criado a Patrulha Maria da Penha, que exerce um bom trabalho fazendo a execução das medidas protetivas, mas ainda é insuficiente, tem que ter a delegacia funcionando para que a gente possa defender cada vez mais as mulheres de Piracicaba. Essa parte de segurança é complicada porque eu moro num bairro, todos os bairros têm os seus probleminhas, então a segurança é uma coisa difícil de combater, sabe? Mas tem como melhorar, tem como melhorar, pôr mais segurança, contratar mais policiais, para conseguir combater os problemas que tem na nossa cidade, e tem bastante. Olha, a segurança anda um pouco meia de lado, mas infelizmente não é só aqui em Piracicaba, viu? Eu acho que poderia ter mais rotas, eles ficar mais atentos nas escolas, principalmente também, em praças, assim, porque você não vê. Eu esses dias mesmo fui assaltada. Vamos entrando então no primeiro dos três últimos temas, social, Barges, por favor. Olha, a área social de uma cidade ela tem que ser vista com bastante abrangência. Você tem muitas entidades sociais que fazem o acolhimento de crianças, de jovens, de adolescentes, de idosos, e essas entidades passam muita dificuldade financeira. E a prefeitura acaba fazendo a contratação de serviço dessas entidades. E o que a gente percebe é que, ao longo dos últimos 20 anos, esses recursos se ampliaram, mas ainda não foram suficientes para fazer um atendimento de forma bastante adequada. É preciso sempre ampliar o orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, ter um olhar especial com a criação de novos serviços. A população está ficando mais velha. Se a população está ficando mais velha, você tem cada vez mais necessidade de atender famílias mais pobres, com pessoas idosas dentro das suas casas, e você não tem uma forma de acolhimento bastante adequada dessas coisas. É preciso, portanto, ampliar os recursos. Mas quando você fala do social, não basta apenas falar das entidades sociais que prestam um bom serviço. Quando você tem uma favela que você não cascalha, que você não urbaniza, que você não leva água, que você não faz a coleta de esgoto, você está fazendo uma política antissocial terrível. Você tem que entender que o saneamento básico na favela é uma política social da melhor qualidade, para que você possa salvar vidas e você possa diminuir a incidência de doenças nessas áreas. Não é somente olhar a entidade social, tem que olhar as comunidades que precisam de uma atenção especial do setor público e principalmente da sociedade. A sociedade não podia ser tão injusta como é. E a melhor forma de você reduzir essas desigualdades é fazendo investimentos nessas comunidades para que o jovem, aquela mulher, aquele trabalhador possa ser um pouco melhor atendido. E quando você fala também na questão do social, tem que incluir o esporte. É preciso que nos bairros tenha as suas academias, tenha os seus campos de futebol, tenha as suas quadras, tenha os jogos comunitários, tenha os jogos estudantis, tenha os jogos vagianos. Você não pode descuidar
da questão esportiva. Por isso que ela faz parte, de forma globada, da questão da assistência social. Tem que prestigiar mais a CELAM para que o orçamento da Secretaria da CELAM aumente, tem que prestigiar a SMAD para que a SMAD tenha o seu orçamento ampliado, para que a gente possa ter cada vez mais um olhar especial àqueles que necessitam das políticas públicas. Não tem muito sentido se você não aprimorar, não expandir cada vez mais as políticas públicas. E as políticas públicas são feitas para quem necessita mais. Tá certo? Aquele que depende de uma assistência social, de uma assistência básica, depende de um medicamento básico de alto custo, depende do fornecimento do medicamento da Secretaria da Saúde, depende da vaga na escola à noite, do curso técnico. O social ele tem que ser visto de forma mais global, não é apenas na questão assistencialista. Mas eu acho que o governo devia dar mais um pouco de prioridade para ele, porque é difícil, porque, coitado, às vezes você não sabe a situação, por que eles estão na rua, né? Eu vejo que eles não estão fazendo praticamente, se está fazendo, né, nada nessa parte, porque o que você vê de moradores de rua, por aí, tem bastante. Programa diferente, tem que mudar, entendeu? Para que as coisas possam melhorar, porque tirar daqui e colocar em determinado lugar não vai resolver. Penúltimo tema, então, Barjas, mobilidade urbana, suas impressões, o que você pensa para essa área na cidade? Esse é o maior problema que tem hoje. Olha, eu fui criticado muito no início de 2004, 2005, 2006, por abrir avenidas, fazer novas avenidas, pavimentar avenida, fazer pontes, fazer viadutos. E o pessoal achava que estava jogando dinheiro fora, que era um absurdo. Teve opositor meu que chegou a fazer gravações, que era um absurdo fazer essas coisas. Decorrido 15 anos desses investimentos, a gente percebe que ainda foram insuficientes. No horário de pico, você ainda tem congestionamento nas pontes, você tem congestionamento nos viadutos, você tem avenidas que precisam ser alargadas, você tem que abrir outras vias de penetração. Eu vejo a Higienópolis. A Higienópolis é uma avenida que liga a Paulo de Moraes, que entra para pegar Rio das Pedras, vai até a Avenida Pompeia e vai lá no Chapadão. A Pompeia, para você ter uma ideia, era cascalho em 2004. Cascalho. Não tinha uma iluminação pública na Avenida Pompeia. E a Pompeia é uma avenida de 3 quilômetros. Ela foi totalmente pavimentada, ela foi totalmente iluminada e ela está integrada à Estrada do Bong. Você sai pela Estrada do Bong, pega a Paulo de Moraes, pega a Avenida de Higienópolis e chega na Avenida Pompeia, chegando no Hospital Regional. São investimentos como esse que tem que continuar sendo feito. É claro que você tem pontos de estrangulamento, como é no Campestre, você tem ponto de estrangulamento, como é na região de Santa Terezinha, e a Prefeitura tem que continuar fazendo investimentos nessa área. Não basta apenas fazer recap. Tem que fazer recap, que é uma coisa importante, tem que concretar, que é uma coisa importante, mas tem que abrir novas vias de penetração. Tem que alargar algumas avenidas e tem que fazer a ligação de um bairro com o outro de forma mais adequada. Na mobilidade tem que fazer sempre investimento. A Prefeitura teve o desprendimento de fazer um financiamento de 200 milhões de reais para fazer recap, mas não teve o desprendimento de fazer 50 milhões de empréstimo para fazer mais uma ponte, mais um viaduto, ou abrir mais alguma avenida. São coisas como essa que tem que ser feita ao longo, não é dos próximos 4 anos, não, é ao longo dos próximos 10 anos. Eu não sou usuária mais, só que também poderia melhorar nessa situação. O valor está muito alto também das passagens de ônibus, não é qualquer pessoa que tem condição de pagar, né? Poderia melhorar também. Todos os dias eu uso transporte público. Então, o transporte precisa melhorar, mas também não está assim, ao Deus dará. A nossa cidade aumentou muito o veículo, inclusive eu dirijo. Aumentou muito o veículo, tem como melhorar, mas eles prometem no governo deles, mas nunca sai do papel. E quando eles começam a fazer uma obra, demora aí 6, 7 meses para terminar, fica dando transtorno para a cidade e tem como melhorar. Fechando então, Barjas, tem um pouco mais de 8 minutos, para você falar um pouco sobre zeladoria na cidade e suas impressões e o que você pensa também para a área. Olha,
A prefeitura está fazendo um esforço enorme de fazer recap, faz parte da zeladoria, está fazendo um esforço para fazer a operação tapa-buraco. No tapa-buraco ela está devendo, ela não consegue tapar a quantidade de buracos que se abriram por um erro de planejamento, um erro estratégico. Era preciso colocar mais quantidade de massa asfáltica para fazer a operação tapa-buraco e torcer para que esse plano de recap continue sendo feito ao longo dos próximos anos, porque esse investimento de 200 milhões vai beneficiar a atual gestão, mas quem vai pagar essa conta são os próximos 4 prefeitos, porque vão levar pelo menos 16 anos para ser pago esse financiamento. E é preciso que todo ano a prefeitura possa fazer investimento no recapeamento e na operação tapa-buraco. Agora, o que tem que melhorar também é a questão do corte de mato, pode, essas coisas, que está muito ruim, tá certo? A reclamação é muito grande. Acho que é uma falta de planejamento, eu não consigo entender direito. Isso funcionava relativamente bem e de um período para cá passou a funcionar relativamente mal. Acho que tem muito a ver com a implantação da prefeitura sem papel, que cortou o canal de comunicação com as entidades de bairro, com as entidades sociais, e há uma demora, porque a maior parte é feita pelo 156. O 156, se ele não está bem estruturado, você não consegue fazer o atendimento da zeladoria. A prefeitura, a atual gestão está devendo muito na questão da zeladoria. Seja quem for o próximo prefeito, seja quem for, vai ter que fazer um esforço enorme para que essa coisa funcione relativamente bem. E vai ter que fazer um esforço enorme para que funcione os órgãos da prefeitura. A mudança política administrativa que foi feita com a extinção da INDAP, com a extinção da Secretaria de Obras, com a extinção do IPLAP, com a extinção da Secretaria de Trabalho, isso não foi uma coisa bem feita. Isso travou um pouco o fornecimento de serviços públicos da prefeitura. Há que fazer um rearranjo e fazer uma correção tão logo o próximo governo tome posse, para que essas coisas possam melhorar e atender melhor a população. A zeladoria é uma coisa que deveria funcionar relativamente bem e hoje ela funciona relativamente mal. Tá horrível. Eu vim hoje com um colega meu de moto que tem de buraco na rua, ruas poderiam melhorar, o asfalto. Zeladoria, a cidade anda meio abandonada, mas é como eu estou te falando, né? Os tapa-buracos, os buracos tem muito. Essa cidade nunca teve um asfalto de qualidade. Então, infelizmente, é coisas que vêm de gerações, entendeu? Certo, então encerramos nossos temas aí. Eu queria aí pedir para a nossa produção parar o cronômetro, já agradecer, Bardas, pela sua presença, tá? E conceder 1 minuto para você fazer suas considerações finais. Novamente agradecer a sua presença aqui nos estúdios do canal de Piracicaba. Bom, isso aqui é uma maratona, hein? Você não para de falar o tempo todo, tá certo? Mas eu não parei 1 minuto de falar aqui, eu nem olhava para o relógio para não me atrapalhar. Mas eu queria primeiro cumprimentá-los pela iniciativa de fazer esse debate, essa entrevista, trazer os vários pré-candidatos para que possam se expor e possam colocar as suas ideias para fora, porque dentro de um processo democrático, num período em que você vai ter um debate eleitoral, você vai ter eleição, é importante que a população conheça com maior profundidade as propostas de cada um dos candidatos. Cada um ao seu modo, cada um ao seu jeito, faz as suas sugestões e tem que ser submetido à prestação popular no pleito de outubro próximo. Certo, então esse foi o pré-candidato do PSDB, Barjas Negre, ex-prefeito, ex-ministro da Saúde. Te agradeço novamente. Acompanhe nossos próximos vídeos.